Oi galerinha do canal Neurofuncional, eu sou o Júnior Bastos e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre paralisia cerebral. Então, gente, dando início à nossa aulinha de paralisia cerebral, inicialmente um breve sumário do que eu vou abordar com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a disfunção motora, a etiologia da paralisia cerebral, o quadro clínico e desenvolvimento, as classificações que podem ser tanto topográfica, tipos de paralisia cerebral e baseada na função motora, falar um pouquinho também sobre os reflexos anormais que estão presentes e os princípios de aprendizagem e terapia. A paralisia cerebral ela consiste num grupo de condições caracterizadas por disfunção motora devido ao dano cerebral não progressivo, que ocorre no início da vida. A paralisia cerebral, que é a causa mais comum de deficiência na infância, ela em países desenvolvidos tem uma incidência que varia de 2 a 2,5 novos casos a cada 1.000 nascidos vivos. E essa incidência tem aumentado principalmente por conta do avanço tecnológico da última década, que permitiu que recém-nascidos extremos sobrevivessem mais e, consequentemente, as lesões neurológicas que ocorriam durante esse período deles internados em UTIs neonatais aumentassem. E ela está quase sempre acompanhada de outros problemas emocionais, sociais, problemas familiares, principalmente porque a família não está esperando uma criança com paralisia cerebral e no início ela nunca está sabendo lidar muito bem como manejar essa criança e como integrá-la na sociedade. A disfunção motora é uma característica comum a todos os tipos de paralisia cerebral. O dano cerebral resulta em um desenvolvimento desorganizado e atrasado dos mecanismos neurológicos de controle postural, equilíbrio e movimento. Isso faz com que os músculos ativados para esses aspectos motores sejam ineficientes e descoordenados. A disfunção motora ela vai englobar uma série de problemas. Problemas de tônus anormal, muitas vezes pode haver uma hipertonia ou uma hipotonia ou uma flutuação entre esses dois tipos de tônus. Padrões anormais de ativação muscular, como, por exemplo, com contrações excessivas, um controle motor seletivo pobre. Muitas vezes, esses pacientes eles são incapazes ou têm muita dificuldade de realizar um movimento articular isolado, além de posturas anormais e problemas musculoesqueléticos. Falando agora um pouco sobre a etiologia, as crianças com paralisia cerebral, elas podem apresentar um ou mais fatores de risco, sendo que o principal é realmente a prematuridade. As causas, elas podem ocorrer nos períodos pré-natal, perinatal e pós-natal. Como causas pré-natais, nós temos as infecções congênitas, como por exemplo de citomegalovírus, abuso de álcool e drogas durante a gestação, causas genéticas, epilepsia materna e sangramento no terceiro trimestre. Como causas perinatais, nós temos a hipóxia, traumas durante o parto, hemorragia cerebral durante o parto, complicações placentárias e icterícia neonatal severa. Como causas pós-natais, temos trauma, meningite, encefalite, convulsões e infartos cerebrais. Algo que é importante frisar é que o terapeuta, obviamente, deve estar bem ciente, bem a par da história do caso, mas a causa determinante da paralisia cerebral, o tratamento não deve ser norteado pela etiologia. Falando agora sobre o quadro clínico e desenvolvimento. Existem 6 aspectos principais no quadro clínico da paralisia cerebral. Retardo do desenvolvimento de novas habilidades esperadas pela idade cronológica da criança, ou seja, essa criança ela vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor mais atrasado. Vai haver uma persistência de comportamentos imaturos em todas as funções, muitas vezes reflexos primitivos que muitas vezes já deveriam ter sido integrados pelo sistema nervoso, eles ainda permanecem. Um lento progresso de um estágio de desenvolvimento para o outro. Menor variedade de habilidades em relação às outras crianças de desenvolvimento normal. Às vezes uma criança de desenvolvimento normal vai estar sentando, vai estar engateando, começando a realizar marcha apoiada, e a criança de mesma idade cronológica
com paralisia cerebral pode não estar realizando essas atividades ou menos atividades em relação a essa criança de desenvolvimento normal. Variações na sequência normal de habilidades e padrões anormais ou pouco comuns de algumas dessas habilidades. Para reconhecer um comportamento motor e geral anormais, o terapeuta ele deve conhecer o que uma criança normal faz e como ela o faz nos vários estágios de desenvolvimento, ou seja, o terapeuta ele deve estar a par do desenvolvimento neuropsicomotor normal. Então, eu gosto bastante de usar essa tabelinha que ela mostra basicamente as atividades que essas crianças deveriam estar realizando em determinada idade, de 0 ao ano, no caso dessa tabelinha aqui, e em diferentes posições, em prono, supino, sentada, em pé. Então ela ajuda bastante a nortear o terapeuta sobre o que aquela criança deveria estar realizando em uma determinada idade. A terapia ela deve ser ajustada levando-se em consideração o grau de severidade das incapacidades presentes. Nenhuma criança com paralisia cerebral é igual à outra. Cada uma tem a sua individualidade, tem a sua particularidade, e a terapia ela deve ser ajustada, ela deve ser baseada no que cada uma dessas crianças está precisando mais. Mudanças no quadro clínico. O quadro clínico ele não é um conjunto estático de sinais e sintomas. A gente sabe que a lesão em si ela é não progressiva, mas a gente tem que se atentar ao fato de que ela está presente em um sistema nervoso ainda em desenvolvimento. Portanto, algumas manifestações clínicas podem mudar com o decorrer do tempo à medida que essa criança vai se desenvolvendo. Os sintomas patológicos eles podem se desenvolver com o tempo, como por exemplo, a espasticidade ela pode aumentar à medida que essa criança cresce. Os movimentos involuntários eles podem aparecer mais ou menos quando a criança tem uns 2 ou 3 anos de idade. E a ataxia muitas vezes só é diagnosticada quando a criança começa a andar. Isso, claro, não é uma regra, varia bastante de criança para criança. O tratamento vai minimizar o agravamento dos sintomas, e isso é muito importante. Uma vez que o tratamento é iniciado de forma mais precoce, maiores serão as chances de qualquer potencial existente desenvolva habilidades normais e diminua os padrões considerados anormais, bem como as posturas inadequadas também. Agora, entrando na classificação, a gente sabe que a paralisia cerebral pode ser classificada tanto topograficamente, quanto aos tipos de paralisia cerebral e também quanto à função motora grossa. Quanto à topografia, a paralisia pode ser classificada como tetraplegia ou quadriplegia, onde há o envolvimento dos 4 membros do corpo, tanto braços e membros inferiores eles são afetados da mesma forma. Algumas vezes os braços podem até estar mais afetados do que os membros inferiores, na tetraplegia. A diplegia, onde há um envolvimento dos 4 membros, com os membros inferiores estando mais afetados do que os braços. E a hemiplegia, onde há um envolvimento de apenas um lado do corpo. Claro que há variações nesses 3 tipos de topografia. Existe um quadriplégico mais leve, existe um quadriplégico mais severo, isso varia muito de criança para criança. Quanto ao tipo de paralisia cerebral, nós temos a paralisia cerebral do tipo espástica, a paralisia cerebral do tipo atetoide ou discinética e a paralisia cerebral atáxica, que é a mais rara de todas. Começando a falar sobre a paralisia cerebral espástica, as principais características motoras são a hipertonia, onde há uma resposta exagerada dos músculos espásticos quando alongados com uma determinada velocidade. Esses músculos eles se contraem de uma forma a bloquear o movimento. Há um aumento dos reflexos tendinosos e clonos ocasionais, além de outros sinais de lesão de neurônio motor superior. Podem apresentar-se em 2 tipos, a espasticidade e a rigidez. Na espasticidade, há um envolvimento mais seletivo de grupos musculares, como, por exemplo, flexores de braço, extensores de membros inferiores, e a resistência ao movimento aparece em apenas 1 grau da amplitude de movimento. Enquanto que na rigidez, há um acometimento maior de todos os grupos musculares, e há uma resistência ao movimento por toda a amplitude de movimento. Em casos mais severos de paralisia cerebral, é quase impossível diferenciar um do outro.
Há variações na distribuição da hipertonia. Muitas vezes o paciente espástico ele pode ter uma hipertonia mais em membros superiores ou em membros inferiores. Muitas vezes essa distribuição varia. E a toxina botulínica, baclofeno oral e intratecal, eles podem ajudar, são drogas que podem ajudar a reduzir e minimizar os efeitos da hipertonia. Também, como característica da paralisia cerebral espástica, nós temos as posturas anormais. Elas estão geralmente associadas com os músculos antigravitacionais, que nos membros inferiores são os extensores e nos membros superiores são os flexores. São mantidas por grupos musculares firmemente espásticos, cujos antagonistas são fracos. Os antagonistas eles não conseguem vencer a ação firme dos espásticos de forma a corrigir essas posturas anormais. E, por fim, temos o movimento voluntário, que ele está presente. E uma coisa que é importante frisar é que a espasticidade ela não significa paralisia. O movimento voluntário ele está presente e, uma vez que essa espasticidade ela é diminuída ou removida, os antagonistas eles podem sim mostrar-se fortes, uma vez que não precisam vencer, suplantar essa resistência tão intensa dos músculos espásticos e o movimento pode ocorrer. Os grupos ou cadeias musculares utilizados em padrões de movimento são diferentes daqueles usados em crianças não acometidas. Por isso, muitas vezes, o movimento dessas crianças espásticas é estereotipado. Há ainda uma ausência de movimentos seletivos, ou seja, essa criança tem muita dificuldade ou muitas vezes é incapaz de realizar um movimento articular puro, isolado. Aqui nessa figura está ilustrando uma criança com tetraplegia espástica. A gente observa um padrão flexor em membros superiores, um padrão extensor em membros inferiores. A gente vê também uma predileção da posição da cabeça para a direita e a gente sabe também que o posicionamento da cabeça influencia diretamente no tônus. Outras características associadas à paralisia cerebral espástica são: a inteligência dessas crianças varia muito, sendo que ela está mais prejudicada nas crianças com tetraplegia. Geralmente apresenta alguma disfunção sensorial, sendo que essa disfunção sensorial está mais relacionada com uma pobre experiência motora do que como uma perda de disfunção sensorial propriamente dita. Há problemas perceptivos, principalmente espaciais, há anormalidades de caixa torácica e problemas respiratórios. Isso faz com que essa criança seja internada com certa frequência, seja hospitalizada. Além de epilepsias que são bastante comuns, tanto na tetraplegia e na hemiplegia. Falando agora sobre a paralisia cerebral atetoide, onde as principais características motoras são os movimentos involuntários ou atetose, que são movimentos estranhos, não intencionais, que podem ser incontroláveis, eles podem ser rápidos ou lentos e podem ou não ter um padrão bem definido. Esses movimentos involuntários, eles aumentam diante da excitação ou de qualquer forma de insegurança ou esforço para fazer um determinado movimento. Isso não quer dizer que os movimentos voluntários não existam. Eles existem sim na paralisia cerebral atetoide, só que para ser realizados há um certo atraso. A criança demora mais para fazer esse movimento voluntário. Os movimentos involuntários eles podem estar presentes em todas as partes do corpo, incluindo face e língua. Eles podem aparecer apenas em articulações distais ou apenas em articulações proximais ou em ambos. Isso varia de criança para criança. Outra característica importante na PC atetoides é a instabilidade postural. Os movimentos involuntários ou espasmos distônicos, eles afetam diretamente o equilíbrio da criança. As posturas anormais em pé geralmente envolvem inclinação para trás com extensão do quadril, lordose e cifose e queixo projetando-se para frente. Isso tudo numa tentativa de angariar mais estabilidade. Nós encontramos também alterações de tônus nessas crianças. Elas podem ser tanto hipertônicas como hipotônicas, ou pode haver uma flutuação de tônus aí entre os dois tipos.
Uma coisa também que é bastante característica na PC atetoide é a famosa dança atetoide. Ela se dá por uma incapacidade de alguns atetoides de manter o peso sobre os dois pés e continuamente movimenta esses pés para cima ou para cima e para fora. Aqui, essa figura ela ilustra basicamente uma criança com paralisia cerebral atetoide na posição de pé. E aqui a gente observa essa inclinação para trás, uma cifose, lordose, queixo sendo projetado para frente, tudo isso com uma tentativa de garantir um pouco mais de estabilidade. Outras características associadas à paralisia cerebral atetoide são a inteligência dessas crianças é frequentemente boa e pode ser bastante elevada, perdas auditivas por altas frequências são bastante comuns, há uma labilidade emocional e isso é bastante evidente durante a terapia. Às vezes a criança chega bastante receptiva ao tratamento e em pouco tempo ela já começa a chorar, ela começa a ficar agressiva, arisca e depois ela se acalma novamente. Então é uma característica bastante evidente. Há dificuldades na articulação da fala e problemas respiratórios também podem estar presentes. Finalmente, falando sobre a paralisia cerebral atáxica, que é a mais rara de todas, nela as principais características são distúrbios do equilíbrio, onde há um pobre controle de cabeça, tronco e cinturas escapular e pélvica, e por conta disso, essas crianças elas apresentam bastante reações de proteção com os braços. É importante frisar também que esses distúrbios do equilíbrio eles também podem estar presentes nos outros tipos de paralisia cerebral. Os movimentos voluntários eles estão presentes, porém de forma desajeitada ou descoordenada. Por exemplo, uma criança ao tentar alcançar um objeto, ela pode ir ou além dele ou aquém dele, que é uma condição conhecida como dismetria. Outras características associadas são a hipotonia, o nistagmo e prejuízos intelectuais, que também podem estar presentes. A respeito da classificação baseada na função motora, o GMFCS ele vai promover uma boa comunicação entre os profissionais do mundo todo no que diz respeito à classificação baseada na função motora, de uma forma bem melhor do que apenas classificando como leve, moderada ou severa. Falando um pouco sobre os reflexos anormais, que também estão presentes em todos os tipos de paralisia cerebral. Os reflexos primitivos eles estão presentes no desenvolvimento motor normal. Só que com o desenvolvimento, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, esses reflexos eles vão sendo integrados pelo sistema nervoso ou desaparecem. Na paralisia cerebral, esses reflexos primitivos eles vão permanecer, mesmo quando já deveriam ter sido integrados. Os reflexos primitivos de maior interesse ao terapeuta são reflexo de Moro, preensão palmar, preensão plantar, a marcha automática, a reação de suporte positiva e os reflexos de alimentação. Algumas crianças com comprometimento severo ativam alguns desses reflexos mediante esforços motores, como, por exemplo, uma criança, na tentativa de segurar um objeto pequeno, ela vai acabar dispondo de um reflexo de preensão palmar. Enquanto que, outro exemplo, seria uma criança na tentativa de ficar em pé, ela dispõe de um reflexo de preensão plantar para poder ter um pouquinho mais de estabilidade. Além dos reflexos primitivos, nós também temos os reflexos tônicos, como, por exemplo, o reflexo tônico labiríntico, reflexo tônico cervical assimétrico e o reflexo tônico cervical assimétrico. Esses reflexos eles estão mais presentes naquelas crianças mais severamente acometidas. E como princípio de tratamento, os terapeutas eles não devem embarcar numa caça ao reflexo. Isso porque os reflexos só interessam ao terapeuta quando eles estão interferindo diretamente na função motora da criança. A criança deve ser primeiramente avaliada e, caso seja detectada alguma anormalidade, deve-se então considerar se uma das razões para tal anormalidade seja a presença de um reflexo, seja primitivo ou tônico. Falando agora um pouco sobre os princípios de aprendizagem e terapia, os objetivos principais da fisioterapia são desenvolver alguma forma de locomoção e habilidade independente, seja pelo uso de dispositivos de locomoção, ou órteses, próteses.
Desenvolver a independência dessas crianças nas atividades diárias, na medida do possível, do que elas podem realizar. Desenvolver formas de comunicação, além de desenvolver habilidades para brincar e ter atividades recreacionais, porque, afinal de contas, é uma criança e criança precisa brincar, precisa ter o seu momento de lazer. Sempre se participando, sendo integrado com outras crianças, isso é bastante importante. Bom, gente, isso era o que eu tinha que apresentar para vocês. Aqui embaixo está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, me ponha à disposição para entrar em contato comigo. Eu também tenho alguns materiais sobre paralisia cerebral, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais. E eu agradeço ao Rogério pelo convite. Para mim foi um prazer estar falando sobre paralisia cerebral com vocês. E Ju, na verdade eu que agradeço, viu, a sua presença aqui. Como eu te disse, esse é um tema que muita gente pediu e eu quis guardar mesmo para deixar uma pessoa aí que tem experiência mesmo na área, que no caso você, assim, muito obrigado mesmo, viu? Ficou muito bom, seja sempre bem-vindo a voltar, tá bom, no canal, que Deus abençoe aí muito a sua vida, tá bom? Muito obrigado e é só chamar de novo que eu estou à disposição.